Olá! Hoje a nossa conversa é sobre a sabedoria profunda do Quatro de Espadas. Uma carta que fala sobre um momento super importante, aquele repouso necessário para o momento que foi ferida. E vamos começar com a pergunta que essa carta coloca na mesa. Depois que uma verdade dolorosa aparece, daquelas que cortam fundo mesmo, qual é o próximo passo? A resposta pode ser bem surpreendente. Para a gente entender bem o Quatro de Espadas, a gente precisa lembrar de onde ele vem, da dor aguda do Três de Espadas. Se a carta anterior é a ferida se abrindo, essa aqui é a consciência percebendo o que precisa ser feito. E não é sobre agir, não. É sobre entender que é preciso parar. E aqui está o ponto-chave. Simplesmente não dá para continuar pensando, analisando, decidindo, não sem antes de uma pausa. A mesma mente que processou a dor agora exige silêncio para conseguir se curar. É uma parada estratégica, sabe? Não é uma derrota. Certo, vamos aprofundar um pouco mais nisso. Essa pausa não é fraqueza, e muito menos uma falha. É um ato totalmente consciente, uma estratégia da mente para se proteger e se regenerar. Pensa nisso como um sistema que entra em modo de segurança para consertar um dano. Psicologicamente falando, é exatamente isso. Não é uma fuga da realidade, mas uma escolha consciente de apertar o pause no conflito interno. É a consciência reconhecendo os próprios limites para não entrar em colapso. É a sabedoria de saber a hora de se afastar da arena para não ser destruído por ela. E aqui a gente chega num paradoxo fascinante. Para recuperar a clareza, é preciso parar de forçar o pensamento. A quietude não é um vazio, mas sim a condição para a mente se reorganizar e voltar a funcionar melhor. É como deixar a água turva de um copo assentar, sabe? Só com o tempo as partículas descem e a água volta a ficar cristalina. E como que isso aparece na prática? Bom, é aquela necessidade urgente de descanso que parece vir do fundo da alma. É a busca ativa por silêncio, por um cantinho seguro. É se afastar um tempo da pressão de ter que tomar decisões, porque a intuição avisa que qualquer pensamento a mais vai levar à exaustão completa. É o corpo e a mente dizendo, chega. O propósito aqui é muito específico. Criar um espaço seguro. Uma espécie de buffer, uma zona de descompressão entre o impacto da dor e a hora de agir de novo. Sem esse repouso, a mente tende a ficar remoendo a ferida, sabe? Aquele looping de pensamento que mantém ela sempre aberta e não deixa cicatrizar. Mas é claro, existe um risco, um lado sombrio. E é aqui que a gente precisa distinguir muito bem entre uma pausa que cura e uma fuga que paralisa. Uma coisa é se retirar para se fortalecer. Outra, bem diferente, é se esconder para nunca mais lutar. A diferença é crucial. A pausa que cura é temporária, ela restaura. É como tirar férias para voltar ao trabalho com mais energia. Ela nos prepara para a ação. Já a fuga que paralisa, essa é prolongada, evasiva. É como se esconder debaixo do cobertor para sempre, usando o descanso como uma desculpa para não encarar os desafios. O silêncio aí vira isolamento. E quando essa pausa vira fuga, os sinais são bem claros. Um retraimento excessivo, um desligamento emocional que afasta as pessoas. A procrastinação vira um mecanismo de defesa constante. A pessoa se torna incapaz de voltar a tomar decisões. A mente se cala sim, mas não para se reorganizar. Ela se esconde. E o que era para ser um remédio acaba virando veneno. Então, como navegar por esse período de um jeito saudável, sem cair nessa armadilha da evasão? A chave está na integração consciente. Vamos ver o caminho para transformar essa pausa numa plataforma por uma clareza renovada. E essa é a mentalidade que muda tudo. Integrar a lição do Quatro de Espadas é entender lá no fundo que respeitar o próprio tempo de recuperação não é abandonar a vida, mas sim se preparar para vivê-la melhor. É um ato de fé no processo de cura. O processo parece simples, mas não é fácil. Primeiro vem a coragem de pausar para curar. Depois, usar o silêncio não como um esconderijo, mas como um laboratório para reorganizar os pensamentos e as emoções. E por fim, o retorno. Voltar à ação, mas agora de forma lúcida, com a lição aprendida e uma força totalmente renovada. No fim das contas, qual é o resultado dessa retirada estratégica? Qual é a grande sabedoria que essa pausa oferece quando ela é bem aproveitada? A mente que sai desse repouso bem feito é outra. É menos reativa, não se abala com qualquer gatilho. Fica mais centrada, mais dona de si. Se torna capaz de discernir as coisas com clareza, sem se autoflagelar no processo. Ela deixa de ser uma fonte de exaustão para se tornar uma ferramenta de lucidez. E um ponto fundamental.
Este é um estado temporário. Ele não foi feito para durar para sempre, de jeito nenhum. Quando o repouso é bem integrado, ele tem um ciclo claro, início, meio e fim. Ele cumpre a sua função e, naturalmente, abre as portas para a próxima fase, a fase de ação. A recuperação está completa, a clareza foi restaurada. O que nos deixa com uma pergunta final, né? Com essa nova força, com essa lucidez reconquistada, como a mente se prepara para o próximo passo, para o próximo conflito? Bom, isso já é outra história.